Fala, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Furtado e nessa aula vamos falar de outra competência essencial para você, professor, professora, desenvolver bem as suas aulas. É o conhecimento pedagógico. E vamos então compreender quais são os saberes envolvidos dentro dessa competência, ok? Então vamos lá? O primeiro saber aí envolvido é o professor precisa conhecer a proposta pedagógica da sua instituição, da sua escola, porque o professor precisa compreender que existem abordagens pedagógicas. Não existe só uma única abordagem, existem várias abordagens. Então, conheça, se aproprie da proposta pedagógica da sua unidade. Depois também tem o PPP, que é o projeto político pedagógico, que vai detalhar ainda mais ali algumas propostas da escola, né, para que você possa atuar, porque isso define, isso dá um norte para a postura do professor em sala de aula. Lembrando que quando a gente fala de pedagogia, é essa postura do professor em sala de aula, qual que é a pedagogia do professor, como que ele vai lidar ali com a sua mediação pedagógica, tá bom? Então, primeira coisa que o professor precisa aí dominar é essa proposta pedagógica da sua escola. E o professor agora precisa planejar a sua aula. Então, você, professor, precisa saber o que é um planejamento de aula e como fazer esse planejamento de aula, quais são as metodologias envolvidas, as estratégias que eu vou utilizar, os recursos. Então, o professor precisa saber fazer um planejamento de uma aula e das aulas, um cronograma, e para ele poder ter uma noção. Um bom planejamento de aula dá um grande norte para a atuação do professor nas suas aulas, isso facilita muito a sua pedagogia. Então, um outro saber necessário é saber planejar suas aulas, ok? Um outro saber é fazer a mediação. Eu também penso nessa questão da prática ali da atuação do professor. O planejamento é uma coisa um pouquinho mais teórica, né? Eu vou teorizar ali, imaginar como vai ser a minha prática. Agora, a mediação pedagógica já é a atuação ali do dia a dia do professor. É como ele vai facilitar a aprendizagem dos seus alunos ali. Então, o professor precisa saber fazer uma mediação pedagógica. Tem várias teorias sobre mediação. Tem, falando, por exemplo, a Nascimento fala sobre a questão dos gestos didáticos, tem os gestos específicos, que ela fala como que é a postura do professor ali no dia a dia, a questão tanto da comunicação verbal e não verbal, da empatia, do acolhimento, dessa questão da afetividade ali no contato com o seu aluno, que isso influencia muito, né, de como essa mediação vai acontecer para que, de fato, aconteça a aprendizagem do aluno. Então, lembrando que essa mediação é uma postura de um professor facilitador da aprendizagem, ok? O professor precisa conhecer seus alunos, entender como os alunos aprendem cognitivamente e também aspectos particulares de cada aluno, o ritmo de cada aluno, para que ele possa, então, propor atividades e situações de aprendizagens que realmente vai alcançar a todos. A gente não pode achar que todo mundo aprende da mesma forma. Então, conhecer os seus alunos, entender como cada um aprende é muito importante para o desenvolvimento dessa competência pedagógica do professor. E, por último, eu coloco aqui a saber avaliar. O professor precisa saber avaliar os seus alunos, entender que a avaliação ela não é só somativa, ela não é só um teste no final de um ciclo de assuntos que a gente abordou e faz um teste e ali acaba. Não, a avaliação ela começa no primeiro dia de aula, com uma avaliação diagnóstica e vai todas as aulas tendo uma avaliação formativa. O professor precisa ter tempo para atuar, para corrigir coisas no aluno. Então, essa avaliação formativa é muito importante, é no dia a dia, é uma avaliação no processo.
e não só no final, tá bom? Então, é muito importante a gente pensar nisso e dentro de, por exemplo, de uma proposta pedagógica que se avalia por competência, a gente não está preocupado se ele sabe a teoria, a gente está preocupado se ele sabe fazer aquilo, se ele sabe aplicar aquilo, porque quando a gente avalia por competência, uma instituição que trabalha por avaliação por competências, a gente está preocupado se ele sabe fazer, é um fazer observável, aquilo que realmente ele consegue aplicar, não é só uma coisa que ele sabe teoricamente. Então, é bem interessante a gente compreender essas propostas pedagógicas, porque a gente não está muito preocupado em um teste e dar um número, mas sim com esse desenvolvimento e com a aplicação na vida. Lembra? Teoria e prática precisam andar junto, teoria com a vida real precisa andar junto para um professor ensinar o assunto e a pedagogia, então, vai ajudar o professor a ensinar de uma forma que atraia a atenção do seu aluno, que seja significativa para o seu aluno e que seja uma aula realmente que ele se sinta ali com vontade de aprender. Então, o professor tem esse papel, né, de dominar a pedagogia para despertar o melhor no aluno, para despertar momentos, né, significativos que o aluno tenha prazer de aprender e seja uma aula agradável, que não seja algo pesado, mas sim agradável. E a aula precisa ser uma coisa leve, uma coisa tranquila, e a importância de o professor desenvolver essa competência pedagógica para que a aula seja uma aula, um ambiente muito agradável para se aprender. Ok, pessoal? Espero que você, professor, tenha refletido sobre isso. Será que eu tenho esses saberes? Será que eu tenho essa competência completa desenvolvida no meu dia a dia? Será? Fica aí a reflexão e vamos trabalhar esses aspectos aí no nosso dia a dia, ok? Tem mais assuntos aí pela frente, então aguarde porque a pedagogia aí, esse conhecimento vai estar relacionado com outras competências e aí a gente vai compreendendo mais e mais cada o TIPAC, né? Que a competência final aí é o TIPAC, o conhecimento ou a competência tecnológica pedagógica do conteúdo. Bom, por enquanto estamos aprendendo de uma forma individualizada cada competência, ok? Valeu, até a nossa próxima aula. Abraço.